Fala DJ Escolhidos, tudo bem com vocês? E Digimon World é um jogo que já foi lançado há muito tempo atrás. Eu acho que há tanto tempo que muitas pessoas que me assistem hoje no meu canal nem tiveram a oportunidade de jogar esse jogo, né? É até bem difícil de você estar comprando um jogo como esse. Na maioria das vezes você tem que estar jogando ele em algum emulador, alguma coisa do tipo, porque senão você simplesmente não consegue, né? Até que talvez em algum ponto no futuro, né, as empresas lá decidam portar esses jogos para os consoles da nova geração, né, a gente tem que se virar dessa maneira. Digimon World, ele para mim tem uma história extremamente importante, né? Foi onde eu me tornei bastante fã de Digimon, inclusive com os jogos de Digimon. Não foi nem com os animes. Eu comecei Digimon basicamente como um fã quando eu estava jogando certos jogos de Digimon. Eu não joguei Digimon World primeiro, eu joguei primeiro Digimon World 2. E depois eu fui pro primeiro jogo, né? E basicamente era um jogo extremamente difícil se você não usasse nenhum código, né? Porque na época, quando você jogava nos consoles antigos, né? No PlayStation, no Nintendo 64 e nos Game Boys e tudo mais, você tinha aqueles cartuchos ou CDs que faziam com que códigos funcionassem dentro dos jogos para que você tivesse itens e dinheiro infinito e tudo mais. Então, se você não fizesse certos códigos nesses jogos, como Digimon World, não era tão fácil. Em Digimon World, mesmo na capa dele, né, nas propagandas do jogo, já era dito que você ia ter muita dificuldade, era um jogo muito difícil. E ele era mesmo porque você basicamente tinha que estar criando o seu Digimon, cuidando muito bem dele e treinando ele de certas maneiras bem específicas para que ele evoluísse e para que ele não morresse, né? Então, às vezes você evoluía ele uma vez, daí você evoluía de novo e antes de ir para o próximo nível ele acabava morrendo antes porque você não cuidou dele direito ou você não treinou seu Digimon da melhor maneira possível, né? E não alimentou ele direito na hora certa e não levou ele no banheiro, porque sim, você tinha que levar ele no banheiro, porque senão ele acabava fazendo a sujeira dele no chão mesmo, e isso prejudicava, né, no crescimento do seu Digimon e tudo mais. Então você tinha tantos detalhes, tantas coisas que você precisava fazer, né? Cada detalhezinho na horinha certa e tudo mais, que acabava se tornando um jogo muito difícil. Você gastava muitas e muitas horas no jogo. E você, além de tudo isso, além dessa parte da criação do Digimon e tudo mais, precisava estar cumprindo as missões principais e reconstruindo a cidade, né? Trazendo os Digimons de volta para a cidade ficar cada vez maior, que era uma das coisas mais legais sobre aquele jogo. Então você tinha tanto para fazer, né? Se tornava um jogo muito legal, muito divertido, se você soubesse o que você estava fazendo, mas se não, era um jogo extremamente difícil e muito demorado. Agora, se eu tivesse que dizer pra vocês alguns pontos que me marcaram muito nesse jogo, eu diria que o primeiro deles é a Sidramon. Sidramon era um Digimon que você, naquele jogo, precisava pescar ela. Você tinha que ter uma varinha de pescar, ir no lugar certo e ficar tentando pescar ela, né, para que você tivesse a ajuda dela para atravessar um lago e chegar até uma parte do jogo que você simplesmente não conseguia chegar sem ela, né, que era a Ilha dos Insetos lá, onde você conseguia até trazer alguns Digimons de volta para a cidade também. E pescar essa Sidramon era muito difícil, você tinha que dar muita sorte, ter muita paciência. Foi, eu acho que, um dos desafios mais difíceis que eu tive jogando videogame. Não tô falando só de jogo de Digimon, no geral mesmo. Outro ponto que me marcou bastante foi toda a história do Analog Man, né, do último chefe, junto com o Mugen Dramon lá. Ele ser um humano que estava querendo o mal do mundo digital. Ele estava basicamente sozinho ali, controlando tudo com aquele computador dele e tudo mais. E depois ele meio que morre no final. Eu acho que aquilo me marcou bastante, né, porque quando você joga um jogo de Digimon, né, principalmente lá no começo da história da franquia Digimon, você espera que seja um Digimon do mal, né, um monstro do mal e tudo mais. Acabou sendo um monstro, mas era um humano nesse caso, né, um humano bem do mal mesmo, que não se importava com os Digimons de forma alguma. Ele queria usar o mundo digital e os Digimons para seus próprios benefícios e por aí vai, né? É meio clichê, mas ao mesmo tempo é muito legal. Eu acho que pra mim foi incrível. E um outro ponto que esse jogo trouxe assim de fantástico, na minha opinião, é a aventura, né? Você se sente em uma grande aventura o tempo todo. Cada mapa que você entra é um mistério diferente. Às vezes, por sorte, você vai encontrar um Digimon que não estava lá. Às vezes, por sorte, você vai encontrar um item que você só vai encontrar uma vez só depois de você ter jogado meses esse jogo. Você vai encontrar aquele item lá e falar, nossa,
eu nem sabia que esse item existia nesse jogo até agora. Ou às vezes algum Digimon que tá lá naquele canto, que ele aparece em tal hora do dia, de tal dia da semana só, né? E daí você consegue trazer ele de volta para a cidade. E depois tudo aquilo de os Digimons estarem na cidade, e a cidade vai ficando cada vez maior, cada vez melhor. Toda essa sensação de aventura, né, é muito legal, né? Até a gente sabe que a primeira temporada de Digimon Adventure, né, tem esse nome. Eu acho que Digimon World faz isso muito bem. E todos os jogos que vieram depois de Digimon World tentaram trazer isso de maneiras diferentes. Mas eu acho que esse jogo, sendo o primeiro em consoles, fez isso de uma maneira inacreditável. Então isso com certeza me marcou bastante, né? E são coisas que eu busco até em outros jogos de videogame até hoje. Aqui vão então algumas dicas de alguém que já jogou esse jogo muitas vezes. E eu diria que a primeira e melhor dica é que quando o seu Digimon estiver triste ou doente, cuide dele imediatamente, né? Você vai saber, graças aos emoticons assim que aparecem, né, com o que ele está sentindo, principalmente triste no começo do jogo. Se você treinar ele muito, ele acaba se entristecendo, por exemplo, ou não der comida na hora certa. O que resolve isso normalmente é fazer ele dormir, né? Ele descansar. Daí tem alguns Digimons que você encontra na cidade desde o começo que fazem seu Digimon dormir. Faz isso melhorar. Isso é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que dizem que o meu Digimon virou Numemon de novo, o que eu tô fazendo errado? É basicamente isso. Se ele ficar muito triste, ele acaba virando Numemon, muitas vezes, né? No caso do Sukamon é diferente, porque tem a ver com o vírus, tem a ver com ele jogar sujeira no chão, por exemplo. Mas tenta resolver dessa maneira que eu disse. Outra dica muito importante, tenta treinar o seu Digimon bastante, mesmo que ele fique triste às vezes, né? É importante porque se você sair com seu Digimon fraco, às vezes você vai ser pego de surpresa. Como eu disse antes, é o tipo do jogo que você vira a esquina, pode ter alguma coisa acontecendo que você não estava esperando, né? Então, de cara, uma coisa que eu lembro bastante às vezes você está saindo da casa do Digimon, que é a casa principal ali, e tem um Greymon que volta para a cidade, e ele ataca você na porta da casa do Digimon quando você sai daquela casa, depois de certo ponto do jogo. E é uma luta que não é muito fácil, então se o seu Digimon estiver fraco, você vai ter muita dificuldade para enfrentar situações como essa. Então tenta treinar bem seu Digimon desde o começo, para que você não seja pego de surpresa e caia em problemas assim, né? E outra dica muito importante, galera, tenta aproveitar o jogo da melhor maneira possível. Eu sei que existem muitos guias na internet hoje, óbvio, né, para todos os jogos. Esse jogo, eu diria para vocês que o guia de o que você tem que fazer para o seu Digimon evoluir de maneiras diferentes é uma coisa importante, porque é muito difícil de você saber exatamente, né, detalhe por detalhe, o que você tem que fazer para o seu Digimon evoluir para vários Digimons diferentes. Então esse tipo de guia até digo que tudo bem, mas um guia de como encontrar certos Digimons em certos lugares e onde ele tá, em que hora ele aparece. Tenta evitar esse tipo de guia, pelo menos em boa parte do jogo, porque isso tira um pouco o clima do jogo, né? A sensação de aventura que esse jogo traz, né? Mesmo que seja um pouco difícil, você tá descobrindo essas coisas no jogo, é uma das melhores partes desse jogo. Então, essa é uma dica que eu acho que é muito importante se você quer aproveitar esse jogo da melhor maneira o possível, óbvio. Nenhum guia vai te ajudar a ter essa sensação. Então, não use guia nenhum, se possível, tá? Mas se tiver que usar um, use para as evoluções. Então, galera, era isso que eu queria trazer para vocês através desse vídeo. Só uma conversa meio descontraída sobre Digimon World. Eu vou tentar fazer isso para outros jogos, né? Conversar com vocês sobre outras coisas de Digimon dessa maneira. Deixa aí nos comentários as suas histórias com esse jogo, se vocês já jogaram, né? Outras dicas sobre esse jogo. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixa um abraço muito carinhoso para todos vocês e aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Fui de Escolhidos. Tchau, tchau.